Passa no RH, o podcast da Grow. No setor de tecnologia, manter as pessoas na empresa é tão difícil quanto encontrar os profissionais mais adequados para os cargos. O mercado é muito competitivo pelos melhores talentos. Por um lado, esses profissionais sabem que com algum nível de investimento e foco, eles conseguem acessar oportunidades internacionais promissoras. E ainda assim, muitos trabalhadores de tecnologia estão começando a buscar vagas em outros setores. E até as Big Techs têm perdido o brilho, com muitos cortes de benefícios para os colaboradores. Isso sem falar nas demissões em massa, que dominaram o mercado tech nos últimos 2 anos. Em 2023, foram quase 263 mil pessoas afetadas por layoffs de empresas de tecnologia, de acordo com o levantamento da plataforma Layoffs. O Índice de Melhores Empregos da Indeed de 2024 analisou dados como salário, flexibilidade e oportunidades na carreira e apontou que dentre as 25 opções de carreiras, apenas 3 são do setor de tecnologia. Uma queda significativa se comparada ao índice do ano anterior, que contava com 11 cargos do nicho. A partir de todo esse cenário complicado, muitos profissionais de RH passaram a defender que o que mantém as pessoas engajadas e diminui a rotatividade é, sobretudo, uma cultura organizacional coesa. Por isso, o Passa no RH de hoje vai falar sobre a importância da cultura organizacional e o papel da gestão de pessoas estratégica para o sucesso dos negócios. Eu sou a Mariana Webel, cofundadora e CEO da Grow, e no episódio de hoje eu vou conversar com Luiz Felipe Massadi, chefe de recursos humanos na Omie, uma fintech com serviços financeiros, educação empreendedora e comunidade digital. Sejam todos bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Esse é um canal sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais compartilhados por especialistas no assunto. Obrigada pela participação, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já conheci a Grow e acredito que todas as ferramentas que a gente tem à disposição para nos auxiliar em gestão de pessoas é super bem-vinda, numa correria que a gente tem no dia a dia de RH. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o papo seja colaborativo aí para quem está nos ouvindo. Que legal, coisa boa. Bom, Luiz, eu comecei o Passa no RH de hoje jogando várias informações sobre o momento atual do setor tech e da gestão de pessoas dentro desse contexto. Mas eu quero que você também possa fazer uma leitura de cenário. Quais são os 3 maiores desafios que tu vem observando? Legal. O RH tem passado, né? A área de gestão de pessoas tem passado por um momento super relevante e em algumas frentes que eu acho que fazem a diferença para a organização como um todo. Primeiro é o modelo de trabalho, não tem como a gente fugir de ajudar a organização a pensar qual é o melhor modelo para a necessidade específica da própria empresa, ou seja, não dá para a gente sair copiando modelos, a gente precisa entender exatamente o que é o trabalho dessa organização, o que tem de trabalho operacional, o que tem de estratégico, enfim. Mas o modelo híbrido, né, que a grande maioria tem caminhado para, ou até o full remoto, ele exige, os dois exigem da gente, um modelo de organização que faça sentido, ou seja, como é que a gente ajuda na comunicação, como é que a gente garante que as pessoas, porventura, não estejam presencialmente no escritório, tenham as mesmas oportunidades de crescimento, o mesmo reconhecimento, como é que se garante a meritocracia num cenário de trabalho de equipes hoje, além de multidisciplinares nas estruturas, à distância. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem. O segundo, não dá muito para a gente fugir disso, é como é que você garante, dentro desse cenário, comunicação que vá fluindo conforme a empresa vai crescendo e os desafios vão mudando. A gente sabe que a gente continua num ambiente de volatilidade alta, está tudo sempre mudando, as equipes estão se reorganizando, as metas de ontem já são diferentes da de hoje, enfim. Então, como é que você faz porque essa comunicação fluida através da organização toda e com níveis diferentes? Então, passa por você ser muito transparente na comunicação, repetitivo, porque muitas vezes a gente fala, mas o que eu já falei. Então, você precisa ter uma comunicação muito mais constante,
e uma capacitação de liderança para que sejam os nossos guardiões dessa comunicação, enfim, desse entendimento de para onde a empresa está indo. E, por último, também não dá para a gente fugir de saúde mental, né? A gente entender como que a área de gestão de pessoas vai apoiar os colaboradores num ambiente que a gente está. Saiu uma pesquisa recente semana passada ou essa semana, que o Brasil bateu recordes de doença relacionada ao trabalho, né? O burnout, enfim, problemas de ansiedade, enfim. Então, e que muitas vezes ainda são mascarados, apesar da gente já estar no momento de maior abertura e segurança para poder levantar a mão e falar, ainda somos líderes aí entre os países com essa questão. Então, o RH precisa entender, e aí é muito mais no sentido de orientação e educação da organização e do próprio colaborador para que ele consiga se autodiagnosticar e buscar a melhor forma para se ajudar. Então, acho que são 3 frentes aqui super importantes para o RH. Perfeito. Então, só resumindo, o primeiro seria as questões de trabalho, né? O trabalho híbrido ou full remoto, como mesmo tu colocou, e imagino que até no contexto de vocês tenham isso. Acho que as empresas que têm profissionais de tecnologia acabam tendo full remoto bastante também, né? Até em função do contexto que eu trouxe ali de competitividade até com outros mercados. Então, não oferecer isso é também perder grandes talentos, né? A comunicação, que é um outro ponto que é extremamente importante, que ela acaba já no trabalho full presencial, já era desafiador, hoje então com todos esses modelos é um novo desafio também. E por último, a questão que tu trouxesse de saúde mental, certo? São esses 3. Exatamente. E acho que complementando esse ponto de tecnologia super relevante, óbvio que não dá para a gente migrar e não deve migrar para o modelo do full presencial, mas para quem está no full remoto, a gente precisa criar os rituais de cultura para que tenha um mínimo de proximidade com essa organização. Eu acho que é um pouco ingênuo da nossa parte pensar que qualquer profissional, especialmente de tecnologia, que está menos envolvido com o relacional das equipes, que é um trabalho mais individualizado, que ele vai estar conectado com cultura ou ele vai se sentir super engajado se você não tiver nada. Então, por exemplo, os rituais que a gente faz aqui, a gente faz vários rituais online para a tecnologia, mas a gente não descarta o encontro que seja trimestral presencial. Vamos juntar esse pessoal, vamos conversar. Você precisa ver a pessoa uma hora, assim, né? Então, sejam 4 vezes ao ano, mas precisa ter esse contato, senão você perde a conexão com as equipes e com a empresa. Que legal. Então, fazendo um gancho aí do que tu está trazendo, eu entendo que todas essas ações, a gente está falando de RH estratégico, né? Obviamente, RH estratégico também é muito mais amplo do que isso. Como que a gente pode definir esse conceito, então, de RH estratégico de forma mais prática e menos subjetiva? Então, acho que um dos exemplos é esse que tu trouxesse de trazer as pessoas presencial de tempos em tempos, e aí eu fiquei com uma curiosidade, vocês têm profissionais só do Brasil ou vocês têm profissionais que moram fora do Brasil também? Eu tenho um profissional que mora nos Estados Unidos. A Ah, tá. maioria está aqui, aí a gente tenta casar também quando esse profissional está aqui de férias, enfim, a gente tenta juntar. É um desafio. Mas mesmo no Brasil, você tem pessoas no Nordeste, né? Que é difícil, Claro. mas a gente sempre tenta, pelo menos, ter esses 4 no ano, os rituais. A gente teve uma convenção de vendas, a gente traz pessoal de tecnologia para estar próximo de vendas, né? Para não descolar, enfim. Então, é um desafio, mas precisa ser feito, né? Uhum. O Brasil é tão grande que ele pode ser considerado, às vezes é mais difícil trazer alguém de dentro do que de fora, né? De Exato, outro país, exato. às vezes, porque o país é tão grande que às vezes é mais complicado tu ir do sul para o norte do que tu daqui a pouco ir para os Estados Unidos, do norte para os Estados Unidos, enfim. Então, Exatamente, Já, exatamente. já todos do Brasil, eu imagino que seja bastante desafiador. Sim. Mais algum exemplo assim de prática, de RH prático e menos subjetivo em termos de RH estratégico, que tu poderia nos trazer de exemplo? Sim, eu sempre investi muito numa área que eu acho que o RH tem se empoderado um pouco mais, mas ainda eu acho que precisa ganhar mais força, que é People Analytics. Então, tudo que hoje eu faço dentro da UMIE como RH, eu tenho dados. E eu levanto hipóteses e eu vou comprovar ou não com esses dados. Então, para te dar um exemplo, eu tenho uma formação, grande parte da UMIE é um time comercial, é um time de vendas, é um time de relacionamento com o contador, enfim. Eu tenho 38 dias de capacitação desse profissional que entra dentro da universidade corporativa.
todo treinamento, principalmente o treinamento que é técnico, ele pode ser mensurado. Então, o que a gente faz, por exemplo, hoje é, dentro no final dessa da capacitação, tem uma avaliação lá, uma simulação de venda, eu dou uma nota para ele. Eu cruzo essa nota com a performance desse colaborador depois que ele está no front comercial. Então, quer dizer, se eu dou uma nota 9, 10 dentro da minha capacitação, a probabilidade desse profissional ter alta performance é maior ou é igual? Um outro dado que a gente está trazendo agora, por exemplo, é qual é o meu time, dentro do meu time de talent acquisition, de equipamento de seleção, quem contrata as pessoas que têm maior performance? Quem contrata quem tem menos performance? Quem contrata quem sai mais rápido, o early turnover? Quer dizer, então você tem dados para comprovar de uma forma muito prática. E eu acho que o principal do RH estratégico é realmente saber falar do negócio. Assim, eu ainda vejo os RHs um pouco na casinha e entendendo, não, mas isso aqui é uma responsabilidade do time comercial. Não, minha responsabilidade dentro da OMIE é vender. E aí, para te dar um exemplo de como é que eu penso nisso, como a OMIE, ele tem um canal muito parceiro com o contador, que é o canal que me oferece leads para venda, a gente montou uma consultoria de RH e oferece para os contadores, em troca dos leads. Então, como é que eu vou fazer a minha venda? Eu não posso ir lá, eu não tenho habilidade comercial. Mas eu falei lá, olha, eu te dou uma mentoria de liderança para RH e você me dá X leads aqui de indicação para o meu time comercial. Vamos fazer esse trato? Vamos. E aí você vai começando a se aproximar da realidade do negócio. Para a gente, o contador é um grupo super relevante. E, ao mesmo tempo, eu estou recebendo algo em troca. Então, tem formas de você sair um pouco da casa de RH, do que deveria ser esperado do RH, para ajudar a aumentar a receita. E tem formas de fazer isso. Precisa só quebrar um pouco a cabeça para chegar lá. Perfeito, muito legal, adorei. Excelente exemplos, muito bom. Obrigado. E bem isso, assim, né? O quanto que tu consegue, porque o RH sempre teve esse desafio de metrificar algumas coisas, Uhum. né? Acho que esse é o grande desafio de RH, né? Acho que por ser uma área mais humana, colada mais no subjetivo, o empecilho sempre foi conseguir medir algumas performances, assim, até esse exemplo do time de Talent Acquisition, poder mensurar quem são as pessoas que estão conseguindo fazer os melhores processos seletivos através das pessoas lá na ponta que ele selecionou, que estão performando melhor, que estão ficando mais tempo na empresa, é uma forma de tu mensurar o resultado da pessoa de talent acquisition, né? Excelente. E a conexão do negócio nesse aspecto da geração de demanda de lead, né? Exatamente. E eu acho, Mariana, que a gente tem alguns mantras do RH e que há muito tempo a gente não verifica. Vou te dar um exemplo prático, assim, a gente tem 150 franqueados hoje, né? São franquias, dentro dessas franquias eu tenho 500 colaboradores, mais ou menos. Então, a gente começou a fazer um estudo para falar, porque a gente sempre fala como RH, olha, se a pessoa ficar por mais tempo dentro da organização, a possibilidade dela performar e a tua organização ter uma alta performance é maior. Quando a gente foi medir as franquias, as franquias que têm maior tempo de casa não são as que performam mais. Você tem lá uma janela de 1 ano a 1 ano e meio, que é geralmente onde você tem alta performance. Então, às vezes a gente tem o nosso mantra, olha, retém mais as pessoas por mais tempo, porque isso vai fazer com que você tenha uma vantagem competitiva. Dentro do que eu estudei, não se comprova. Claro que cada cenário é um cenário, né? Mas assim, eu ponho um termômetro dentro da minha realidade e para a gente ter uma autocrítica de falar, olha, o que eu falava ontem não vale mais, gente. Desculpa aqui. Chequei e não é verdade. Então vamos redirecionar, né? Assim, a gente precisa ter essa autocrítica com o nosso trabalho, né? Perfeito. E o RH tem um histórico também de que somos nós, a princípio, os agentes de mudança, né? A gente tem que instigar muito isso, mas a gente sabe por história também, muitas vezes o próprio RH é o mais resistente às mudanças, né? Então Exato, isso tem a ver exato. com o que tu trouxe agora, assim, não, Sim. então o que eu disse lá atrás não vale mais e está tudo bem, porque eu vi através de fatos e dados de que essa crença já não se comprova mais, então vamos repensá-la. Mas aí eu fiquei curiosa com esse exemplo que tu trouxe, assim, Uhum, sobre engajamento, né, e sobre permanência, né? Claro, isso foi uma avaliação feita das franquias, como tu mesmo dissesse, daqui a pouco isso são cenários diferentes, né? Mas uhum. qual é a tua percepção, então, em relação a essa questão de engajamento como um todo, né?
porque só pegando um gancho, assim, a gente está falando muito aqui sobre atração de Uhum. pessoas, né, e de cultura, e o quanto que a cultura é também o que faz com que as pessoas permaneçam mais na empresa. Mas aí eu Aham. vou provocar aqui um pouco essa questão, tá? Mas permanecer é bom ou é ruim? Né? E por isso que o meu ponto aqui é mais né, mais uma provocação mesmo, Legal. assim. Ah, boa essa pergunta. E aí, como eu tenho a formação de psicólogo, eu posso dar essa resposta que eu geralmente o psicólogo fala, né? Depende. Sempre vai depender. Por que que eu acho que depende, assim? O nosso estudo, ele trouxe que você tem, geralmente, um pico, né? Que é uma lua de mel em relação à empresa, e isso acontece muito na franquia. Então, você entrou, você tem um onboarding é muito bem feito, então você tem capacitação. Você vai atingir a tua alta performance com 6 meses, 7 meses, na franquia, o time comercial. E aí, no primeiro ano, você começa a receber os prêmios, você começa a pegar mais carteira, enfim. O que a gente percebeu é que, na grande maioria, tem um platô depois. Eu já vendo bem, eu tenho a minha carteira, legal. E agora? Qual é o próximo desafio? E aí você tem uma queda de engajamento e de performance, porque a gente ainda não conseguiu oferecer um plano que seja, ó, tá bom, então você quer ser líder de um time comercial, ou você quer ter mais carteira, ou você quer trabalhar com uma outra franquia em expansão, enfim, não tem. Então, quando não tem, a nossa hipótese que está se comprovando por hora é que essa lua de mel ela acaba. E quando ela acaba, a pessoa começa a olhar outros fatores. Então, poxa, mas é só isso mesmo? É mais do mesmo? Talvez eu não goste tanto do meu gestor assim. Enfim. E aí você tem uma queda desse engajamento. Vai te dar um exemplo, a gente está medindo agora dentro do próprio onboard. A gente faz uma pesquisa de 30 dias e de 80. A gente já vê uma queda. Uhum. Então você tem um pico de engajamento no início e depois, apesar de você estar no comecinho rampando, o teu engajamento ele já vai decrescendo. Então se você não atuar junto com o colaborador, não adianta você ficar forçando ele a ficar. Assim, Uhum. e aí o que eu acredito hoje como RH vendo os dados é assim, até na hora de contratar, né, Mariana, a gente está olhando o currículo assim, mas a pessoa não para em lugar nenhum, fica um ano aqui, fica um ano e meio lá, tal. Falo, gente, se a pessoa vier para um MIE, fizer um baita trabalho de um ano, com fit cultural e que entrega resultados de performance, talvez seja ela que eu queira mesmo. Assim, talvez depois de um ano eu nem sei se eu vou precisar dessa função mais agora. Então, eu acho que a gente só forçar a ficar. E aí você tem as grandes empresas, né, mais tradicionais, assim, 5 anos de casa, 10 anos de casa. Eu estava no Magalu antes, era 20, 25 anos de casa, mas assim, como é que você. E aí eu não estou falando para não que não tenha, mas para ter isso, você precisa ir dando novos desafios, estimulando, tirando da zona de conforto, enfim, precisa ter essa cultura de aprendizagem, por exemplo. Você precisa aprender algo novo, senão a pessoa vai desmotivar, né? Aí entra o reskilling e upskilling, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Eu concordo 100% contigo, assim, pegando um pouco da minha experiência, assim, eu tenho falado bastante sobre que eu acho, falando em carreira, né, que eu acho que cada vez mais as pessoas, as carreiras são quase como por job, né? Então eu Uhum. concordo muito com essa questão, assim, se a pessoa ficar um ano comigo e nesse um ano o desafio era aquele e o papel dela era aquele, talvez aquele projeto nem exista mais, e por aquele um ano foi maravilhoso. Então é quase como ela entrou por um job, prestou aquele serviço e Exato. agora ela segue carreira, né? Ou ela vai ter que fazer um reskilling, upskilling, para daqui a pouco ela assumir novos desafios. Exatamente, exatamente. E super valeu a pena, assim, né? O teu Perfeito, investimento na contratação em um ano de um projeto bem feito tá pago. Assim, perfeito. e às vezes a gente fica muito nessa, de novo, né, nos mantras, né, nas suas É, crenças lá de trás. Não, mas você ficar um ano só, aham. É né, não ruim. valeu, é ruim, você está traindo a organização, assim, não tem mais essa, né? Assim, até porque a identidade hoje, principalmente a nova geração que está entrando no mercado de trabalho, não tem mais isso. Eu vou ficar aqui 5 anos, sabe? A OMIE é a minha vida, aquela coisa de mostrar o crachá, né? Eu tive isso quando eu entrei no mercado de trabalho. Tá? Eu entrei na Pernambucanas, primeiro, eu sou da Pernambucanas, olha aqui que legal. Você tem uma conexão, um vínculo diferente hoje com a organização. É legal, adoro a empresa, mas, gente, você precisa trocar, tá tudo bem. E a gente, Aham. não adianta a gente lutar com essa realidade, sabe? É isso. Bem. É a própria crença que tem que ser quebrada na hora que se vê um currículo de uma pessoa que ficou um ano, 6 meses, assim. Existe uma crença, né? Um preconceito Exatamente.
Então essa pessoa não para em lugar nenhum, como mesmo tu trouxesse o exemplo. Antes de ter qualquer tipo de pré-conceito em relação a isso, vamos tentar entender. Pode ser que realmente a pessoa não fique em lugar nenhum, ok, pode ser. Mas assim, não pode ser taxado já como algo, né, como essa crença já definida, né? Então a gente tem que olhar Exatamente. para isso e entender. Sim, Porque é bem isso, pode ter sido 6 meses maravilhosos, a empresa pode ter mudado, a pessoa pode ter mudado e está tudo bem. exatamente, exatamente. Perfeito. Para a gente falar um pouquinho mais de cultura, assim, como que esse é um tema, assim, que eu percebo que ainda é um tema difícil, Aham. principalmente para quem não é de RH, eu acho que para quem é de RH também, mas eu também acabo tendo muitos conhecidos empreendedores e essa é a maior dor. Eu Tá. ouço sempre esse como o grande desafio. E sabemos que cultura não é uma única coisa, né? É um conjunto de comportamentos, né, que vão ditar uma cultura, assim. Mas se a gente pudesse falar e começar a pensar em cultura, né? O que que são os primeiros passos, assim, os primeiros pontos de atenção quando a gente quer tratar desse assunto? Legal. Não, super boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de cultura, e eu, felizmente, tive passagens em culturas completamente diferentes, né? Eu fui grande parte no varejo, depois eu fui para o Mercado Livre, morei uma parte em Bogotá, então eu tive uma experiência com cultura América Latina, e depois fui de Gympass e recentemente Magazine Luiza. O que eu fui percebendo, Mariana, que o primeiro erro que as empresas cometem, e quando eu estava no Magalu era muito isso, mas como é que eu implemento a cultura do Magalu aqui? Falei, não implementa, nunca vai funcionar assim, não tem como, assim, você tem a Luiza Helena, né, assim, ela é a cultura. Então, o primeiro ponto, a gente tem ainda esse viés, né, do Ctrl+C, Ctrl+V, né, assim, quando saem as matérias, Playbook? Playbook. exatamente assim. Pô, saem as matérias lá a semana de 4 dias, que foi o ano passado. Aí todo mundo vem, mas e aí? Você concorda? Aí eu vou no psicólogo. Gente, depende, assim. Cada organização, ela é única. Não Uhum. dá para pegar a goela abaixo e falar, agora a gente vai trabalhar só 4 dias. Ou agora vai ser o Short Friday, ou vai ser... Você precisa avaliar, você precisa avaliar a estratégia da organização, e eu acho que o principal da cultura é, assim, sentar com o founder, né, no caso de startups, ou com o presidente, enfim, e com a liderança executiva, e perguntar o que vocês acreditam, realmente vocês acreditam. Uhum. Porque você vê uma série de culturas que são incoerentes. E essa é a Sim. única cultura errada, eu falo para eles. Não tem cultura certa e errada a não ser a incoerente. A incoerente aqui a gente tem uma gestão humanizada, mas você desliga lá 80% de um novo quadro em 3 meses, assim. Então, não é humanizado. E tá tudo Uhum. bem, assim, não é obrigado a ser. Sim. Você pega, por exemplo, a XP, que eu acho uma empresa modelo de cultura mais agressiva. Você quer trabalhar lá, você vai ter uma cultura mais agressiva. Tá errado a cultura? Obviamente que não, é mercado financeiro. Então, assim, o que eu vejo é muito um copiar, e a cultura, Mariana, muitas vezes quando eu vejo, assim, ela não diz nada, né? Eu visito escritórios de contabilidade, empresas pequenas, assim, a cultura, aqui a gente é uma cultura voltada para as pessoas. Legal, o que isso significa? Conta para mim. No fim do dia, a cultura nada mais é do que o que você faz quando ninguém está vendo, que Uhum. decisões que você toma quando ninguém está te olhando. O Uhum. que você prioriza? Por exemplo, eu sou uma gestão humanizada, legal. Não está batendo a meta esse mês. Você corta ou não corta as pessoas? Uhum. Para diminuir o seu custo, né? O seu bottom line lá. Se você, ao primeiro momento, decidir cortar, provavelmente você não tem uma cultura de gestão humanizada. E está tudo bem, só não pode ser incoerente. Tem uma Perfeito. cultura voltada ao cliente, né? Estilo Jeff Bezos, Amazon, tudo para o cliente final. Tá bom, mas se aumentou o preço do seu sistema de uma forma que não precisava e sem comunicar ao cliente, então tua cultura não é voltada para o cliente. Essas são as decisões alinhadas ao que você está comunicando. É walk the talk todos os dias, não dá para falhar nem um dia. Por isso que a primeira coisa que eu falo da cultura é senta numa sala fechada com os líderes e fala o que vocês realmente acreditam. Uhum. Pode descartar gestão humanizada, pode descartar, por exemplo, diversidade e inclusão, que é um tema que eu amo. A gente fez muita coisa no Magazine, mas precisa sentar e falar, vocês acreditam? Perfeito. Porque se não acredita,
A gente pode fazer um trabalho de educação, de letramento, que eu acho super, super válido. Mas não vamos sair na mídia colocando aqui a gente tem X% de negros. Não é verdade, assim, né? Então, comunica, e a gente está vendo que hoje as empresas elas estão super expostas. Qualquer fala sua fora de contexto ali acaba com a imagem da organização. Então, o primeiro ponto é o que a gente acredita. Você vai definir os valores baseados naquilo que você acredita e vai ter coerência entre discurso e prática. Aí está a fórmula para começar a discutir cultura. Perfeito. Excelente, achei maravilhoso. Acho que a palavra coerência faz muito sentido, assim. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre o papel do RH na construção da cultura organizacional, mas se tu quiser complementar, mas eu acho que passa muito por aí, assim, é poder levar esse assunto para a mesa e fazer esse alinhamento de coerência. Porque caso contrário, fica o Ctrl+C, Ctrl+V, porque está se dizendo aí fora que é bonito ESG, inclusão e Uhum. diversidade, cultura humanizada, saúde mental, mas assim, se isso não é o que eu acredito, uma hora vai escapar. E Exato. isso tem que ser levado para a mesa de diretoria, de presidência, alinhamento, e aí o RH, de fato, num papel estratégico de construção de cultura organizacional, para dar, depois que isso está definido, da porta para fora, então poder cascatear isso, né? Mas o quanto que, após isso tá fechado, assim, quanto que tu acha que o RH consegue ajudar a disseminar essa cultura organizacional a partir do momento que ela está coerente, definida, qual o Uhum. papel da gestão de pessoas? Eu acho que pós esse processo de definição, eu acho que tem uma parte do RH de avaliar, né, se realmente está super alinhado, coerente. E aí todos os processos de RH, eles têm que estar baseados nessa definição de cultura. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma avaliação de performance, cultura tem que ter pelo menos o mesmo peso de entrega. Porque aí o papel do RH é reforço de cultura. Então, a gente vai criar todos os rituais de cultura. Então, seja um café com o CEO, seja as reuniões que vão ter reconhecimentos através lá de quem pratica melhores aqueles valores, sejam as celebrações que você tem de trimestre, enfim, tudo tem que estar bebendo da fonte de cultura. E todos os nossos processos. Então, por exemplo, a contratação. A minha contratação hoje, a primeira parte que a gente faz é uma avaliação de fit cultural. Eu não olho se você entregou, se você tem as habilidades técnicas, não. Eu não deixo o meu cliente entrevistar se você não tiver fit cultural. Essa é a minha porta de entrada. Então, como é que você constrói esse processo? Você vai ter que entender que ferramentas que você vai utilizar, qual a entrevista que você vai fazer, para não ter, eu não tenho nem o bar raiser, que eu já fiz e funciona, quer dizer, deixar alguém de dentro fazer uma verificação. Como eu tenho volume de entrada, assim, não entra. Se eu tenho dúvida, não entra. A gente ainda trabalha, porque a gente está maturando o processo de avaliação com o Ninebox. Eu acho que, aí também às vezes me perguntam, mas o Ninebox funciona? Não, depende do momento da tua organização. Hoje não me funciona. E aí, se entrega super além do esperado e não tem fit cultural, eu desligo. A mensagem está clara, né? Então, quem você vai promover? Quem tem fit cultural? Quem você vai colocar no spotlight para ter uma palestra dentro da empresa? É cultura. E aí é reforço, né? Então, por exemplo, o meu CEO, ele só fala de valores e cultura. Chegou a convenção de vendas e ele tinha meia hora, ele falou de cultura e valores. Ele não falou um A de vendas, porque é mais importante do que falar de técnica de venda. Então, o RH, ele tem que dar esses insights para a organização para criar esses fóruns. Porque uma coisa é você definir, a outra é você fazer com que isso permeie a organização como um todo, né? Então, criar os símbolos, os rituais, os reconhecimentos, enfim. Então, tudo tem que estar... Porque, de novo, se a gente fizer tudo isso e alguém que está com alta performance e é super desalinhada com o fit cultural e eu mantenho ou promovo, acabou. Aí a Sim. incoerência volta à mesa e aí as pessoas falam, tá bom, então é para inglês ver, esse negócio de cultura aí não funciona direito. Perfeito. E como que vocês preparam as lideranças? Eu entendi que dentro dos processos de RH isso tem que estar muito Uhum. alinhado, desde a atração ao desligamento, enfim, e o líder, né, tendo um papel bem importante aí na disseminação de cultura, né? Porque o RH ele é pequeno, ele é um pedacinho aí de todo esse processo, né? Como que vocês preparam as lideranças também para essa disseminação de cultura?
Legal. A gente tem hoje mais ou menos 200 líderes, 250 líderes na organização, e eu os chamo, que era uma prática que a gente conseguiu fazer no Magalu, e para mim funciona muito, eles são os guardiões. Eu chamo a liderança aqui de guardiões, porque eu estava num call com eles aqui antes, né? Uhum. Para explicar uma mudança que a gente fez na nossa avaliação de desempenho. Então, eu sempre abro todas as conversas que eu tenho com os guardiões, a gente tem um fórum que chama Fala RH, eu chamo todos os guardiões, hoje era para falar da avaliação e de feedback. E aí, a primeira coisa que eu falo para eles, gente, vocês são os guardiões da comunicação e da cultura aqui. Tudo que eu for falar para vocês aqui, a gente tem um fórum de 1 hora e meia, eu não vou conseguir falar nesse formato com a organização como um todo. Eu não vou conseguir parar 1.000 pessoas. Então, está na mão de vocês cascatearem da melhor forma possível. O que acontece se não cascatear? E eu sempre falo para eles, ó, vocês têm autonomia. Vocês podem falar, eu não vou cascatear nada, eu não vou fazer, tá? Você vai ter um problema, porque o seu time vai estar desalinhado, não vai estar com a comunicação atualizada e não entende para onde a gente está indo. Então, assim, e eu falo muito assim, eu falei essa frase agora de manhã, eu falei, olha, trabalhamos com adultos aqui. Então, eu não sou, o RH não é responsável por cultura, o RH não é responsável por fazer a avaliação, a gente cria modelos, quem faz acontecer são vocês. Então, vocês que vão ter que tomar essa decisão de se vão dar o feedback transparente, se vão cascatear a informação como está sendo colocado. A gente mudou, por exemplo, eu estou dando uma autonomia hoje na mão do gestor para ele diferenciar o bônus de acordo com cultura. Então, só que tem um fit cultural extremo e você quiser dar 20% a mais do bônus, eu dou para você um orçamento. Então, use isso com inteligência, com meritocracia, com uma boa avaliação, enfim. Mas eu acho que quando a gente começa a fazer essa parceria, olha, não sou eu aqui que vou fazer isso acontecer, Perfeito. traz eles para o jogo. E aí, muito nessa construção de 1 hora e meia, eu também peço feedbacks. Então, eles me pararam hoje na reunião e falaram, Massad, essa régua aqui que você fez, eu acho que a gente devia mudar. Eu, na hora, mudei. Falei, legal, gente, vamos construir junto aqui. Então, envolvê-los também na decisão faz com que eles se sintam, então, não algo top-down, né? Assim, pô, eu levantei a mão, falei que achava que estava errado, já mudaram. Então, fica mais orgânico e eu acho que faz com que eles sintam parte do time. E eles são, né? Quem vai fazer cultura acontecer, eles são eles, né? Sim, perfeito, legal, muito legal. Tá, eu tô te chamando de Luiz, já vi que te chamam de Massad. Na empresa sem massagem, porque sempre tem um Luiz, né? Mas eu atento os dois. Perfeito. Então, vou te chamar de Massad também. Tá bom, tá bom. Falando um pouquinho mais sobre o Massad enquanto PF, né? Enquanto carreira. Assim. Falando um pouquinho da tua experiência e da tua construção com equipes de RH estratégico, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais dessa trajetória, sobre os teus aprendizados, e se a gente pudesse focar, já que a gente é muito voltado aqui para a área de gestão de pessoas e RH, falar sobre times de RH, sobre formação de RH, sobre equipe de RH, assim, quais foram os teus principais aprendizados, o que tu acha que ainda é um grande desafio da área falando em formação de pessoas? Legal. Eu acho que esse é um baita desafio para RHs também, que perguntam, de novo, né? Qual é a estrutura ideal de RH? Vai depender muito da tua realidade. Eu já peguei RHs do início, que só tinha um recrutamento de seleção, e aí você tem que fazer um faseado de crescimento desse RH, e equipes que já estavam consolidadas, né? Que você precisava, na verdade, alguns ajustes. Eu acho que quem tá construindo um RH e começando, não tem como fugir de recrutamento de seleção. E aí, um dos primeiros deslizes que eu vejo dentro do RH é que a gente ainda trata recrutamento de seleção como uma porta de entrada para o profissional júnior e que não deve ser tão valorizado. No fim, qualquer pessoa pode entrevistar, né? Essa é a crença, mais uma crença que a gente precisa derrubar. Assim, a gente deveria ter os profissionais mais experientes da entrada, que é quem vai compor o time. Né? Se você erra na entrada, mas não tem como corrigir depois. Então, assim, eu sempre vi que a gente está caminhando cada vez mais por uma desvalorização de recrutamento de seleção, quando a gente deveria estar indo no contrário. Ainda a área de DHO é uma área mais valorizada. É O mais budget valorizado. maior é para a de área de desenvolvimento de pessoas. Os profissionais mais sêniores geralmente estão na área de desenvolvimento de pessoas. Já existe um movimento, a gente já consegue perceber, que acho que tu é um grande exemplo disso, um excelente profissional, que hoje está com Talent Acquisition, né? Mas a gente ainda vê o contrário.
os profissionais mais sêniores, mais bem pagos e os maiores budgets na área de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. É uma área mais glamurosa, né, assim, porque você Isso. vai fazer trabalho de cultura, de líder, enfim. Uhum. Mas você vai treinar o líder que se a gente não fizer um processo direito na entrada, você pode treinar o infinito, do que você não Aham. vai conseguir transformar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí eu vejo, né, nos últimos anos, assim, uma grande necessidade de valorização do time de business partner. Assim, Perfeito. a gente passou por modelos de RH, até por uma época eu falava, mas eu não preciso mais da BP, porque a área especialista vai no negócio. Eu tenho uma visão que hoje, para mim, assim, é mais relevante eu ter um time forte de business partner que está inserida do negócio e que entende o dia a dia do negócio e que tem uma visão generalista. Então, se você não consegue, assim, eu não consigo contratar todos os subsistemas, eu faria recrutamento e seleção. Você tem que ter uma parte de remuneração e benefícios, também é meio saneamento básico ali, seja uma pessoa, e eu investiria em business partner. A business Uhum. partner, se ela tiver um mínimo de visão generalista, conhecer os subsistemas, ela consegue operar por um tempo. Ah, é o RH ideal? Não, mas, de novo, depende do seu cenário. Quando eu fui contratado no Gympass, por exemplo, eu tinha lá um time de recrutamento de seleção e podia contratar 3, 4 pessoas. O que você vai fazer com 3, 4 pessoas? Você não vai criar todos os sistemas. Você vai fasear. Então, esse ano, remuneração e benefício, BP e recrutamento de seleção. Aí depois, agora eu quero People Analytics, agora eu quero um DHO mais forte. Então, você vai montando o seu RH. Mas eu acho que as business partners hoje, ela tem se formado e construído carreira que ela Perfeito. consegue, por exemplo, criar um programa de liderança, ela consegue pensar numa avaliação de performance, ela consegue falar de remuneração e benefício. Por que é importante? Porque com o cenário hoje de mercado que muda muito, a área especialista ela demora para reagir, porque ela não está entendendo o que está acontecendo na ponta. Então, eu Uhum. prefiro hoje ter um RH totalmente inserido no negócio, que eu saiba todo dia o que está acontecendo, que a gente tome decisão rápido. Assim, não dá para esperar. Por exemplo, poxa, eu estou com problema de clima dentro dessa estrutura. Se eu for esperar a área de DHO, fazer um diagnóstico, uma pesquisa, aí pensar num plano de ação, no Vai focus perder um monte group, de gente. já foi. A Uhum. BP, ela levanta a mão hoje, amanhã a gente está fazendo alguma coisa. Então, eu acho, nesse cenário de mudança muito mais constante, né, e que não vai parar, a BP ganhando mais força dentro do RH. Claro. E acho que a gente já evoluiu bastante até em termos de formação, mas não sei qual é a tua opinião. Acho que até a formação de BP é uma formação que hoje a gente consegue vê-la um pouquinho mais estruturada, a gente consegue encontrar formações para business partner, mas ainda a preparação desses profissionais eu acho que ainda é um gap importante, né, em termos de mercado. Não sei se tu tem a mesma visão, mas eu percebo isso assim, a gente ainda com deficiência em formação para times de RH, né? Eu acho, eu vejo algumas formações interessantes aqui em São Paulo, mas são pontos fora da curva, assim, né? E a APP, né, Mariana, também, assim, formação teórica é super válida. Eu conheço uma aqui que tem simulações, enfim, mas no fim do dia, a ABP, ela precisa ser muito treinada nessa habilidade de posicionamento, influência, o É. conhecimento dos subsistemas, entender qual é a solução para aquele problema, como é que você cria um relacionamento com as áreas especialistas de RH. Então, tem um pacote de soft skills aqui que é Perfeito. muito importante para ela, assim. Então, tem uma formação da BP que é rodagem também, assim, né? Vai precisar entrar lá, vai precisar ficar um pouco frustrada porque não conseguiu influenciar, vai voltar, vai aprender, enfim. Então, eu vejo que também o on the job, né, no 70-20-10 lá, no on the job, que é o 70%, para a BP é fundamental, porque no fim do dia você pega, eu tenho uma gerente de DHO fantástica aqui, e a gente troca muito, eu venho de DHO, eu ia recrutando de seleção, e a gente troca sobre livros, a gente lê, a BP ela pode também beber dessa fonte, mas no fim do dia o que vai dar a riqueza para ela é o dia a É a dia, bagagem. é ir lá no cliente, Ah, é tomar porrada às vezes, é. é ser contrariada e como é que você vai e quais argumentos você vai utilizar, como é que você cria um vínculo de apoio do gestor, mas também de enfrentamento ao gestor. Você não pode Uhum. também ser só uma parceira que vai aceitar o que está sendo pedido. Então, Porque senão isso é garçom, né? Tirador de pedido. exatamente, exatamente. Então, ela é o RH, né? Ela é o RH inteiro ali no cliente. Então,
precisa dessa vivência, né? É difícil fugir muito disso, né? E trabalhar a autoestima também ajuda, né? Exato. Você tem que ter Autoconhecimento. autoestima, autoconhecimento para conseguir se posicionar, para entender o valor que a Exato. área tem, o valor Sim, que a pessoa tem. Então, acho exatamente. que passa muito por aí também. Sim. Seguindo um pouquinho sobre a tua carreira, qual é a tua maior aspiração hoje, assim, no cenário ideal? O que que tu te permite sonhar? Onde que tu gostaria de chegar? É um ponto importante, né? Bom, eu tenho 23 anos já de RH e nunca perdi a motivação por transformar, né? Transformar as organizações. Eu acho que a gente é um agente muito relevante de transformação e de educação nas organizações, né? O grande propósito é educação, é desenvolvimento. Eu tenho alguns projetos paralelos de formação, né? Eu trabalhei já com uma faculdade, uma universidade online, para fazer formação de profissionais de RH. Eu tenho algumas parcerias também com a FGV. Então, o meu caminho profissional provavelmente vai para essa área full Aham. um dia. Mas acho que dentro da organização, assim, o que me motiva muito é olhar o desenvolvimento, por exemplo, diversidade e inclusão, né? As pessoas às vezes falam, pô, mas você estava no ápice do Magalu e agora você deu alguns passos para trás, em organizações que são menos abertas, mas não é sempre, assim, o jogo não é só ganho quando eu boto um programa para treinar para negro, assim, mas se eu sentar com os gestores que nunca ouviram falar do tema, e a gente debater isso e eles saírem com um ponto pensando, eu já ganhei o jogo. Então, assim, a transformação através da educação, para mim, é o que me move, assim, né? Então, menos até do que títulos e cargos, enfim. Eu gosto de ter pessoas que hoje me procuram e falam, aqueles 3 meses que a gente trabalhou junto me ajudaram muito, assim. Então para mim, isso me move bastante. Essa é a veia do psicólogo. Né? Eu nunca atuei, né? Mas ele nunca saiu de mim isso. Não, mas o aprendizado está aí, não adianta. Sim, é verdade, é verdade. Aqui na Grow, a gente está sempre falando sobre gestão, inovação e tecnologia. E a gente se deparou esse mês com uma matéria do portal Terra que diz que o baixo engajamento de equipes trava sucesso corporativo. A notícia traz alguns dados importantes e mostra um estudo da Gallup que fala em mais de 8 trilhões de dólares desperdiçados por ano em função do baixo engajamento dos funcionários. E no Brasil, obviamente, não é diferente. Outra pesquisa, o Índice Engaja, SA, apontou que apenas 40% dos trabalhadores estão comprometidos com seus empregadores. O que na tua perspectiva, pode estar acontecendo e o que os profissionais de RH podem fazer para melhorar esse cenário preocupante? Então, sobre engajamento, comprometimento, né? Essa é uma pauta também que, óbvio, a gente vai acabar passando aqui pelo tema provavelmente de cultura, que eu acho que, como eu disse antes, acho que esse é um grande desafio, acho que as pessoas já sabem que muitas vezes está na cultura como resolver, entre aspas, esse problema, mas eu ainda acho que as pessoas não sabem como tratar cultura e tudo mais. Mas, enfim, vou deixar tu falar assim e pensar como que a gente, né, como lidar com esse cenário preocupante. Podemos passar talvez aqui um pouco sobre gerações, sobre novas perspectivas, enfim, acho que é Legal. um tema Sim, complexo aí, para a gente fazer um sim. podcast só sobre isso, mas É para dar verdade. umas pinceladas sobre isso. Sim. Eu tenho visto, conversando com outras empresas, né, e vivenciado muito isso dentro da União, que eu vejo exatamente esse ponto, assim. Você tem uma nova geração que já é grande parte do mercado de trabalho né, vai aumentando isso, não, né, é meio lógico, e que tem outra relação com o ambiente de trabalho, como a gente comentou antes. Outro tipo de vínculo. E aí a gente precisa entender o que motiva essa nova geração. E o ponto principal que eu tenho visto, desde o Magazine, eu tenho conversado muito com as pessoas para investigar melhor, é autonomia com responsabilidade, né? Então, eu gosto muito daquele livro do Motivação 3.0, né, que fala da tríade, que tem uma parte de remuneração que é importante, mas ele fala muito de você se sentir desafiado dentro do que você está fazendo. Então, acho que tem duas frentes que a gente atua muito que, para mim, fazem a diferença. O primeiro é, dentro da função que eu estou atuando, eu coloco as minhas melhores habilidades em prática? Quer dizer, o que eu faço hoje me desafia,
me faz sentir com que na sexta-feira, final do dia, eu saia falando, olha, eu fiz a diferença hoje na organização, ou a gente contrata as pessoas só simplesmente para cumprirem ordens do que a gente está colocando, né? E aí esbarra nesse segundo ponto, que é a autonomia com responsabilidade. Então, a gente sempre partiu do princípio que as pessoas não sabiam lidar com autonomia e, portanto, deveriam passar um período para conquistar essa autonomia com a gente. Eu parto do modelo contrário. Aqui está a autonomia para você tomar decisões, para você se posicionar, para você propor novos projetos com responsabilidade do que a gente precisa ser, do que precisa ser entregue. Então, o próprio modelo de trabalho que a gente iniciou, para mim, é um grande conflito que a gente está tendo entre as organizações. Então, mas as pessoas, eu escuto muitos gestores ainda, mas você precisa trabalhar das 6 às 8, dentro do escritório, saiu às 6, pô, caiu o lápis, caiu a caneta. Você quer desengajar, você quer desengajar e fazer isso. Então, eu acho que a autonomia com responsabilidade passa a dar a responsabilidade na mão desses colaboradores, e aí as pessoas sempre perguntam, mas e se elas não souberem lidar? Aí você tira, é simples, é normal. E aí teve um caso muito, muito emblemático para mim, eu estava conversando com a gente fez um evento no Rio de Janeiro, acho que no ano passado, e eu estava conversando com líderes de pequenas e médias empresas, né, e era uma sexta-feira, e eles estavam. Comecei a palestra assim, tava todo mundo super cara fechado. Eu falei, pô, Rio de Janeiro costuma ser todo mundo, né, mais Good vibe. sociável, assim, é sexta-feira. E eu falei, gente, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. E aí eles estavam, assim, super frustrados, porque era o dia que começava o Rock in Rio e ninguém foi trabalhar. O Rock in Rio começava numa sexta, acho que 2 da tarde, 1 da tarde. E aí eu parei a palestra e falei, gente, vocês sabiam que ia ter o Rock in Rio? Ah, a gente sabia, tá bom. Vocês sabiam que as pessoas queriam ir no Rock in Rio? Sabia, legal. Por que vocês não viraram para ela e falaram assim, ó, se baterem a meta do mês, ou se baterem a meta da semana na quinta-noite, não precisa nem vir na sexta de manhã. É com vocês que vão tomar a decisão. E se não bater, vai vir e vai perder o show. Tá na mão de vocês, adultos, né? Vamos tratar com adultos. E eu tenho mostrado esse exemplo para falar, mas as pessoas não querem trabalhar de sexta à tarde. Tá bom, me entrega antes. Mas as pessoas querem viajar na véspera de feriado. Quer viajar? Entrega a meta. Tá tudo bem para mim. Então, assim, a gente trabalhar com o adulto, assim, você quer uma coisa, aqui está o que você precisa me dar em troca. E essa negociação eu vejo que quando você trata essa geração que a gente está infantilizando na organização e está se criando esse viés, né? Assim, poxa, uma geração que não quer nada. Nossa, na minha época, essa frase para mim mata, mas na minha época, na sua época acabou, graças a Deus acabou, né? Essa época, eu vivi essa época. Mas assim, ter uma outra visão da relação, assim, né? Você acha que ele vai morrer? As pessoas falam, tem o quiet quitting agora, a pessoa se autodemite, Sim. parando de fazer. Então, se a gente ficar nisso, não, mas eu vou cobrar, eu vou botar pressão, mas sei lá. Então, eu vejo que é essa, autonomia com responsabilidade. Mas aí não entregou, então você perdeu os seus privilégios aqui que a gente tinha acordado. Tá tudo bem. E eu confesso que, assim, a minha prática com o meu time, ela funciona muito bem, assim. Eu não te digo que nem 5% faz mau uso disso. Assim, e se erra, por exemplo, ó, tô te dando autonomia para fazer uma apresentação para o CEO. Se erra, é numa sala e vai ser dura a conversa. Não é que você vai falar, não, então tá bom, então deixa tudo que eles quiserem. Não é isso. Assim, a autonomia, aqui está o feedback, aqui está o acompanhamento. Eu só não faço microgerenciamento, porque eu acho que isso também acaba trazendo essas taxas aqui de engajamento super baixos, né? Perfeito, excelente, muito bom. Bom, Massad, queria ficar conversando contigo mais um tempão, maravilhoso. Passou rápido. Muito rápido, mas para a gente também não se estender tanto e deixar um gostinho de quero mais. Quero te agradecer Legal. muito pela tua participação aqui no Passa no RH. Falar sobre cultura, falar sobre todos os pontos que a gente falou, é muito rico, tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na Grow, que é a gestão comportamental, né? Somos especialistas em comportamento. E, no fim de tudo, o que a gente fala é sobre comportamento, cultura é comportamento, falamos sobre soft skills aqui, é comportamento,
Então, quanto mais a gente puder entender do comportamento das pessoas, né? Tu na condição de psicólogo, eu também, no caso, também sou psicóloga, então a gente sabe o quanto que o comportamento aí é fundamental, né? Dentro das nossas comportamentos, atitudes e passa aí pela organização. Então, muito obrigada. Esse tema, então, cola muito com o que a gente vive aí diariamente. Para que as pessoas possam acessar mais conteúdos como esse, eu convido para que acompanhem o nosso canal e sigam a gente nas redes sociais da Grow. No Instagram, a gente é @grow_gp. No LinkedIn, é só pesquisar pelo nome Grow. Grow é GROU. Nós também produzimos em parceria com a PDA International, a Rocking Talent Brasil, que é uma revista sobre gestão, negócios, tecnologia e inovação. Pode acessar também o site da rockingtalent.com e Instagram Rocking Talent BR. Massad, por favor, compartilhe as tuas redes sociais para que as pessoas possam te conhecer e conhecer mais sobre o teu trabalho. Legal. Bom, primeiro foi um prazer bater um papo aqui com vocês e fico à disposição para a gente fazer a parte 2. Eu tenho o LinkedIn, eu sou bem ativo, é o meu nome completo, Luiz com Z, Felipe Massad, e no Instagram também tem uma conta lá, eu compartilho alguns insights sobre gestão de pessoas, mesmo nome, Luiz Felipe Massad. Espero vocês lá e à disposição também para poder contribuir com o que eu conseguir. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, foi maravilhoso. Muito obrigado por nos acompanharem até o final e até a próxima.